Caros amigos, amigas internautas, estamos aqui novamente, um prazer imenso tê-los aqui nesse nosso programa delicioso, Sala de Negócios, onde a gente costuma receber pessoas que sabem como fazer as coisas na vida, né? Empresários de sucesso, prestadores de serviço, gente que soube realizar e que sabe fazer a coisa acontecer. E hoje não é diferente. Hoje estamos aqui com, pessoalmente, um grande amigo meu, mas um cirurgião dentista da melhor qualidade no nosso município. É o Dr. João Teófilo de Almeida Neto. Doutor João, um prazer enorme recebê-lo aqui em nossos estúdios da Expressão TV, e tantos internautas que nos acompanham poderão conhecer um pouco mais da sua história, da sua vida e de como o senhor realiza o seu trabalho na Oral Service, né? Sim, juntamente com o Dr. Luiz Carlos Campos Braga. Enfim, vamos começar falando um pouco da sua vida, né? Como veio essa vocação para o campo da odontologia? Bom, João, olá, primeiramente a todos, boa noite. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Quem estiver acompanhando sabe que na internet, doutor, não tem esse negócio de horário. Às vezes o pessoal até na madrugada assiste o nosso programa. O boa noite é porque estamos gravando num momento noturno, então é justo que seja assim. Mas vamos lá. Então, olá a todos, internautas. Eu venho aqui através do seu convite, João, né, para a Sala de Negócios e fico muito honrado, né? Estou aqui para passar um pouquinho aí da minha vida profissional, né, para que todos conheçam, certo? Queria agradecer, então, em nome da nossa clínica Oral Service, a Márcia, a Expressão TV. Perfeito. E você mais uma vez. Muito obrigado, João. Mas me conte aí, como é que foi essa vocação? Vou ser dentista. Então, isso vem de criança? Na verdade, não vem de criança. Eu venho de uma família onde todos são voltados mais para a área da agricultura. Meu avô, meu pai é engenheiro agrônomo. E então fui criado num ambiente onde tudo levava a crer que eu iria ser algo relacionado a esta área. Porém, ali com os meus 16 para 17 anos, comecei a perceber que a minha vocação não era bem aquela e decidi, então, ao término do meu ensino médio, procurar o caminho da odontologia e durante algum período descobri Araras, porque não residia neste município. Não, a sua família é de origem de que cidade? A minha família, eu sou ararense. Perfeito. Eu sou ararense, eu morei aqui em Araras até próximo dos meus 4 anos. Sim. Através da profissão dos meus pais, pelo lado profissional, meus pais foram convidados a um trabalho na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. Que bom. E lá nós moramos ali por 2, 3 cidades, com 12 anos aproximadamente, fui morar na última cidade lá de Minas, que é Uberlândia, Minas Gerais. Nesta cidade, constituí grandes amigos, inclusive a minha esposa, eu a conheci lá. Tá. E daí, neste momento de resolver profissionalmente, resolvi voltar para Araras, que meus familiares, meus avós, tios residem aqui. Sim. Né? E aí resolvi voltar para Araras para fazer o vestibular da Faculdade de Odontologia do Centro Universitário Hermínio Ometo. Sim. Então foi na Uniararas que eu me formei. Perfeito. A formação então é bem ararense mesmo, né? Ararense mesmo. E saber que nós temos aqui uma escola com este gabarito, né, que forma profissionais, como a gente tem aqui um exemplo, grandes profissionais, é motivo de orgulho para todos nós. Essa instituição realmente nos enobrece aqui na cidade. E falando agora um pouco sobre a atividade em si, né? Uma vez formado, você partiu para um trabalho, me parece um trabalho público, né? No serviço público. Você fazia atendimento aos munícipes aqui da cidade, é isso? Sim, João. Na verdade, eu no ano de 2002 me formei
Em 2002, finalzinho de 2002, nós nos formamos, a nossa turma daquele Sim. ano se formou, e neste momento eu já comecei a trabalhar em um consultório particular, mais especificamente no bairro ali do Parque Industrial. Sim. E bem simples, um início bem simples, bem cauteloso, né? Ao mesmo tempo, né, até mesmo para alavancar tecnicamente e tudo mais, eu consegui, né, o trabalho na rede pública, né? Eu me candidatei a uma vaga de trabalho na rede pública, na verdade no PSF, Posto de Saúde da Família. Posto de Saúde da Família. Ainda existe aqui no município? Ainda existe PSFs no município, né? Em 2008, final de 2008 para 2009, eu larguei o serviço público, mas o serviço público me trouxe... Deve ter dado um conhecimento interessante, um conhecimento, né, bem interessante, mais do que isso, João. Ele trouxe ele aflorou assim meu lado humano, para o atendimento humano com os pacientes. Porque são pessoas menos favorecidas que talvez não podem pagar um tratamento mais qualificado, não qualificado no sentido do profissional, com mais recursos, né? Então acabam indo nesses postos para poder ter resolvido o problema sério, porque a saúde bucal é inevitável, né? Nós não nos confrontarmos com a diferença de realidade de um tratamento, de um serviço voltado ao público particular, um público de nível ou escala social diferente, sim, do que aquele realizado muitas vezes nos postos de saúde de todos os municípios, das prefeituras do modo geral, né? A realidade ali, a gente enxerga uma realidade da área odontológica, da área de saúde como um todo, bem diferente, mas ali me transformou profissionalmente. Dali eu posso dizer que veio a minha origem. Inclusive eu tenho muitos e muitos pacientes de lá hoje. Não diga. Para mim foi extremamente importante profissionalmente, mas também pessoalmente. Esse lado humanitário que você diz, esse lado humano, e esse aprendizado, acredito eu, uma experiência muito grande, que hoje você aplica, talvez não da mesma maneira, mas pelo menos com toda essa boa intenção, né, de atendimento aos seus pacientes. Na verdade, o foco hoje é, por mais que nós, hoje profissionais autônomos, trabalhamos e também precisamos ter uma remuneração pelo nosso trabalho, né? Hoje eu posso dizer que eu balanceio, eu margeio muito o meu objetivo, que muitas vezes, a maioria das vezes, ele até é voltado mais para aquilo que é necessário para o paciente, mas nem tanto aquilo que talvez eu precisaria vender para economicamente eu estar... Isso é muito bom. Isso é muito bom. Melhor, vamos falar assim, financeiramente. E eu posso dizer aqui, eu confesso, sou testemunha disso, porque o doutor João é quem cuida da minha saúde bucal. E muitas vezes eu falo, mas será que não precisaria? Não, a gente vai fazer aqui algo que fica bom e não precisa ir para um... E eu tenho certeza que ele poderia, quem sabe, até me oferecer coisas que ficariam num valor maior, mas ele não faz isso não. Sim. Ele realmente usa do seu conhecimento e da sua experiência em benefício do paciente. Muito bom. E como funciona um pouco, ali falando agora um pouco mais sobre a Oral Service, como é ali a equipe, qual é o trabalho que vocês realizam ali? Sim, desde da minha formatura, em 2002, finalzinho de 2002, eu já havia conhecido o Luiz Carlos Campos Braga, que hoje é o doutor Luiz Carlos Campos Braga, que é o meu sócio desde então, desde aquela época, é o meu sócio, inclusive, atualmente. Ou seja, perfeito, nós somos sócios desde aquela época. Há muitos anos. E aí, naquela situação, naquele consultorinho lá do Parque das Árvores, nós montamos uma cadeira, como eu disse, muito simples para começar, e o Dr. Luiz, que naquela ocasião já era meu sócio, foi ser professor da Uniararas, foi chamado como ex-aluno para ficar na monitoria, para ingressar na sua carreira acadêmica na Faculdade Uniararas. E dali nós formamos sempre entrelaçando melhores os laços de amizade e de profissionais.
nós fomos crescendo juntos. E a Oral Service, em algum momento, ela em outras cidades da nossa região se tornou uma grande empresa. Tivemos clínicas ao redor do nosso município, em vários municípios João, grandes. Essa é uma história muito interessante, não só essa experiência ararense, mas essa experiência regional. Vamos deixar para o próximo bloco? Sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso e logo, logo voltaremos com essa história interessantíssima que o Dr. João está nos contando. Quer aprimorar seu conhecimento e ganhar destaque no mercado de trabalho? Então faça sua inscrição para os cursos de pós-graduação presenciais e à distância da FHO. São mais de 100 opções de cursos de especialização, aperfeiçoamento e MBA nas áreas de saúde, negócios, engenharia, educação, tecnologia e direito. E um programa de mestrado na área de odontologia. E a instituição ainda oferece descontos especiais e crédito estudantil para você pagar até metade do curso depois de formado. Confira as regras e os cursos participantes no site. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Estamos de volta com o programa Sala de Negócios e hoje entrevistando o doutor João Neto, que por sinal é meu xará no início e no final, né? João, nós estávamos no programa, no bloco anterior, falando sobre essa relação que você tem com o Dr. Luiz, né, que foi de longa data e que originou a criação da Oral Service. Você falava de um trabalho feito regionalmente, né? Como é que foi isso e como chegou a Oral Service? Nós tivemos, depois de formado, alguns anos, consultórios, vamos chamar assim de clínicas, né? De consultórios, cujo nome é Oral Service. Pois não. E aí, esses consultórios, com o decorrer dos anos, nós fomos incorporando dentistas para trabalhar conosco e esses dentistas acabaram assumindo essas clínicas e hoje nós prestamos serviço a esses profissionais. Perfeito. Hoje esses profissionais, de certa forma, se tornaram donos das clínicas e nós prestamos serviços para eles. Okay. Serviços nas nossas áreas de atuação de especialidade em si, né? Então é isso. A Oral Service cresceu desta forma. Aqui em Araras, especificamente, trabalhamos eu e o Dr. Luiz como sócios e como administradores da clínica. Okay. Temos alguns profissionais que nos auxiliam quando necessário. Um exemplo, a doutora Sueli na área de endodontia. Outro exemplo, outros profissionais que atuam em áreas de pediatria e outras que nós não realizamos. Quer dizer, vocês atendem a todas as necessidades naquela clínica, sempre
Não só vocês, mas também outros Nosso profissionais. objetivo sempre, desde o início, era trazer um ambiente do qual nossos pacientes não precisassem sair dali para nada. Entendi. Isso fez com que, aos poucos, nós fôssemos nos especializando em várias áreas da odontologia. Então, tudo começou, nós fizemos alguns cursos na área de endodontia, por termos iniciado num ambiente um pouco mais, que havia mais necessidade, né, nesta área, nós sentimos a necessidade de nos especializar primeiro na endodontia, depois fizemos próteses, depois fizemos ortodontia, depois cirurgia, implantodontia e agora nesta área de reabilitação, onde nós unimos todas as especialidades para trazer a reabilitação, né? A reabilitação que nós chamamos é a transformação dos dentes, da oclusão do paciente de uma forma a trazer estética e função. Então hoje a gente consegue trazer todas essas disciplinas para um único objetivo, entendeu? Essa questão da estética bucal, não sei se é assim que a gente pode chamar, é algo que vem crescendo muito nos consultórios especializados, né? Me parece que vocês têm uma forte atuação nessa área estética, não só dos problemas que os dentes, claro, trazem, mas também a beleza, porque o sorriso é tudo, né, numa pessoa, é o nosso cartão de visita. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho estético e a especialidade que vocês têm nesse segmento. Nós percebemos ao longo desses últimos anos que o fator estético ele se tornou extremamente importante. Importante por vários motivos. Socialmente, profissionalmente para as pessoas, né, que possuem alguma deficiência estética no dente e tudo. E esses fatores que antes eram preocupantes, principalmente para os profissionais da odontologia, a preocupação do profissional mais no passado era mais com função. Devolver função para o paciente e a estética acabava ficando até em segundo plano. Perfeito. Né? Então, mas está tendo uma mudança de um caráter não local, mas um caráter vamos falar assim, global de se desenvolver estética. Então nós observamos isso e aí sim, através das situações que nós já tínhamos experiência, que eram os implantes dentários, que era a própria ortodontia, né? Nós nos especializamos na área de reabilitação protética, voltado às lentes e às facetas, né? Que a gente conhece hoje, que está bem difundido no mercado. Isso hoje está bem consolidado, né? Existia algumas preocupações, muitas vezes, dos pacientes em dizer mas ela vai permanecer, eu não vou ter problemas. E eu acho que isso foi vencido, né, ao longo do tempo, com a tecnologia que hoje existe, e que hoje você vê aí vários atores, atrizes e tudo mais, que efetivamente fizeram esse tratamento e estão com um sorriso que nunca tiveram antes. Quanto às tecnologias, nós podemos conversar sobre elas na sequência. Mas assim, a situação do objetivo do paciente hoje também mudou, a procura hoje mudou. E mudou de tal forma que se não tivermos um pouco de cautela, e é isso que a gente sente, infelizmente, assim como todas as profissões, nós temos um mercado acirrado e onde a gente precisa estar indicando ou não indicando um produto, mas muitas vezes a gente se depara com indicações não necessárias, né? E no caso da estética, principalmente. Então nós observamos hoje jovens com dentes relativamente saudáveis, com algumas alterações de forma ou de cor, e os profissionais indicando lentes ou facetas para aqueles dentes para jovens ou para aqueles dentes que muitas vezes não seria tão indicado. Entendi. Né? É lógico que, longe de mim aqui querer questionar qualquer coisa desse tipo, João, mas nós temos que ter um pouco de cautela nesse aspecto sim.
até mesmo pela exigência, né, do cliente, nós não podemos nos deixar levar e oferecer algo sem necessidade. Eu procuro sempre, só para finalizar, procuro sempre indicar com precisão, né, quando o paciente sim tem real necessidade das lentes, até mesmo porque há um desgaste desses dentes, muitas vezes em menor ou maior intensidade, dependendo do problema. Como há esse desgaste, há uma situação irreversível. Então nós temos que nos preocupar com isso, porém, é algo que hoje está tomando conta realmente do dia a dia do consultório e é o nosso foco, né? Sim, na oral service. Interessante, muito interessante todo esse tema, porque é o que eu digo, né? A saúde bucal é tão importante como, ou até mais do que qualquer outra parte do corpo, porque efetivamente é a nossa porta de entrada de alimentos e tudo mais. Falando um pouco nisso, nesse fato de que muitas pessoas dizem nós somos aquilo que comemos, né? Eu queria falar um pouco sobre, aproveitar a sua presença aqui, para falar um pouco sobre que orientação você pode dar aos nossos internautas sobre manutenção, prevenção, como a pessoa deve agir, principalmente, claro, escovar os dentes e tudo mais, mas quais são as dicas que você poderia dar para os nossos internautas sobre a prevenção de problemas com a arcada dentária? Bom, primeiramente, procurar sempre um bom profissional. Sim. Eu acho que nós estamos acostumados a ver, João, pacientes que infelizmente foram muito mal direcionados, muito mal tratados, né? Então, isso, a procura de um bom profissional, eleger um bom profissional de confiança é fundamental, né? É fundamental. A partir do momento da eleição desse profissional, que finque vínculos com esse profissional. Esse profissional vai te acompanhar periodicamente, observar evoluções que todos nós temos durante do nosso envelhecimento, ou alterações naturais de processos naturais da boca, fisiológicos da boca, né? E eles vão poder indicar cronologicamente, periodicamente, os tratamentos corretos para determinados fins. Perfeito. É lógico que o básico é sempre procurar um profissional pelo menos anualmente para avaliar a questão de higiene, da limpeza, confrontar a necessidade de um tratamento restaurador, ali ver se tem a famosa cárie, né? Ver se tem algum tipo de problemas nas próteses ali já existentes, sim, na oclusão. E organizando esses problemas, a longo prazo nós vamos diminuindo a incidência dos mesmos. Quanto mais organizado e controlado, menos problemas no futuro. Com né? certeza. Então essa situação, né, que a gente pode chamar de preventiva, ela é extremamente importante. Tudo começa com a escolha de um bom profissional. Perfeito. Vejam só, é importante a gente saber tudo isso, porque muitas vezes não estamos, digamos assim, conscientes, né, da importância que é a saúde bucal. Nós vamos para um novo intervalo, fiquem conosco, voltaremos em 1 minuto, tá bom? Já estamos aí. Toda a experiência conquistada ao longo dos anos, a Reveralto tem compromisso em evoluir sempre e investe em atender às necessidades dos clientes e supri-las com métodos e tecnologia que acompanham a constante evolução do setor automotivo, focada na inovação e em sempre oferecer um serviço de qualidade prestado por profissionais capacitados e constantemente buscando excelência em atendimento, tecnologia e respeito aos clientes. Reveralto, tudo que o seu veículo precisa em um só lugar. Reveralto, Avenida Padre Alarico Zacarias, 1350, Jardim Belvedere, Araras. Telefone 1935435866 e www.reveralto.com.br. Facebook Reveralto, Instagram @Reveralto.
Atendimento digno, humano e com muita responsabilidade. Assim é a família Consone, que nasceu da paixão em acolher e prestar serviços funerários com qualidade, respeito e atenção com as pessoas que passam por este momento difícil. A Consone é referência em toda a região, pois investe constantemente na qualidade dos serviços e no bem-estar dos seus associados. O plano que combina com as necessidades da sua família está na Consone Assistência Familiar. Rua Gerolamo Gaino, número 33, Jardim Fátima, Araras. Telefone 3547-6100. Site www.consonefunerais.com.br. O Empório Pessinati Produtos Naturais leva muito a sério a saúde dos seus clientes e é referência quando o assunto é a qualidade dos produtos que oferece, além de uma grande variedade de cereais, grãos, produtos sem glúten, sem lactose, low carb, integrais e muitas outras sugestões. Venha conhecer o Empório Pessinati e suas inúmeras opções de produtos para o equilíbrio físico, mental e emocional e garanta longevidade com saúde. Empório Pessinati, Rua Tiradentes, número 80, no centro de Araras. Contato 3352-0096, WhatsApp 99134-3494. Acompanhe o Empório Pessinati nas redes sociais. Voltamos com o programa Sala de Negócios, hoje com um assunto muito interessante, muito importante para todos nós, que é a saúde bucal. E quem está aqui conosco é o Dr. João. E o Dr. João vai nos contar um pouco mais sobre esse trabalho que vem realizando na clínica Oral Service aqui em Araras. Dr. João, nós falamos um pouco sobre estética, mas vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, falando da reabilitação como um todo, né? O que você tem a nos dizer sobre isso? João, com o envelhecimento e com a geração odontológica, que na verdade não é a geração odontológica, com o passado da odontologia, com o passado que nós tivemos há uma década e meia atrás, nós víamos muitas mutilações ainda, víamos de uma era onde nós tínhamos muitas extrações, indicações de muitas extrações, nós tínhamos políticas públicas de saúde com talvez não tão eficientes como a de hoje. Perfeito. E hoje a gente estamos gerando uma nova geração, né, odontológica, vamos falar assim, com pessoas que perderam menos dentes. Eu me lembro, quando eu era criança, muitos aqui vão lembrar, qualquer problema que tinha, precisa extrair. Eu mesmo, ainda criança, tive a extração de 1 ou 2 dentes, que eu acredito hoje não fariam, Sim. né? Chega a ser desnecessário. A odontologia, ela veio evoluiu bem muito. Atrasada, né? Com pouca evolução, e de repente ela deu um boom. Entendi. E, logicamente, essas pessoas que no passado sofreram alguns traumas como esse, nos procuram para a reabilitação. Essas pessoas normalmente hoje são portadoras de próteses parciais removíveis ou totalmente removíveis, né? Ou elas usam a famosa dentadura, prótese total, sim, ou eventualmente aquelas próteses parciais, né? Então, para o processo, e normalmente esses pacientes eles vêm bem debilitados em termos de oclusão, em termos de funcionabilidade, né? E o objetivo nosso é o tratamento, é restaurar, restabelecer essa oclusão, vamos falar assim, a estabilidade de todo esse processo mastigatório do paciente. Eu, sem querer te interromper, mas eu imagino assim, né? Você está falando, eu estou imaginando aquela pessoa que está com aquele problema, já um tratamento feito há muitos anos atrás, e que talvez nem sabe que hoje a tecnologia pode trazer uma satisfação
muito grande para ela, Sim. né? Você imagina não só a autoestima, né? Mas também melhorar a alimentação, a forma de comer e tudo mais, porque é o que eu falo, às vezes a pessoa está achando que aquilo lá não tem solução. E tem, né? E tem muita solução. Coisa... Hoje, então, como eu estava dizendo, nós temos uma dificuldade muito grande com esses pacientes em termos de funcionabilidade. Esses pacientes nos procuram, muitas vezes desacreditado, porque já passaram por vários profissionais. Não que esses profissionais sejam profissionais ruins, Entendi. mas talvez que não acertou a mão, que não acertou o serviço. Ou digo que não precisamos oferecer o implante dentário ou algum tipo de serviço extremamente caro. As próprias próteses usadas há 15, 20 anos atrás, que esses pacientes já as carregam, elas podem, bem feitas, bem organizadas, bem equilibradas, suprir essa necessidade. Quando isso não ocorre, com a evolução da odontologia, nós temos hoje a presença dos implantes dentários. Esses implantes dentários fazem, às vezes, das raízes dos dentes que esses pacientes perderam e podem suportar essas próteses, prender essas próteses de várias formas, individualmente, multiplamente, muito jeito da gente organizar a oclusão do paciente usando os implantes dentários. É isso que eu queria saber. Quais são as ferramentas hoje? Eu sei, a melhoria, a tecnologia e tudo mais. Quais são as ferramentas que vocês têm hoje para o exercício desse trabalho, eficiente? A melhor ferramenta, João, é o estudo. É você se especializar, você entender daquilo que você faz. Fazer, muita gente faz hoje. Bem feito, sabendo técnica, sabendo toda a forma correta de se trabalhar, a gente pode, com certeza, ter poucos profissionais no mercado que saibam exatamente o trabalho, executar um trabalho protético ideal bem feito, isso, ideal sim. Bem feito, né? Então, dentro daquele pré-requisito de reabilitar, nós temos hoje uma reabilitação que a gente visa a função, devolver a função, e nós temos um outro lado da reabilitação que é trazer a estética. Quando os dois podem, sendo que os dois podem trabalhar juntos. Claro. Né? Muitas vezes não é possível, mas a maioria das vezes sim. Dentro desta nova tendência que nós estávamos falando lá no início do programa, isso. De buscar estética, nós começamos automaticamente a termos que nos preocupar como elaborar, como executar esse trabalho, porque nós ficamos com um déficit aí, tivemos uma janela, uma lacuna nesse meio. Perfeito. E aí veio a era da digital. Aí vieram os computadores, vieram os programas, as impressoras, as fresadoras, os scanners, né? As tomógrafos, eles hoje nos auxiliam nesse trabalho e nós podemos falar um pouco mais sobre isso. Vamos falar, porque eu acho incrível, por exemplo, hoje uma impressora faz um dente, né, com materiais, não sei dizer quais, mas que são materiais de primeiríssima qualidade e que não ficam devendo nada ao seu dente mesmo, sim. Original. Né? Hoje nós, com essa dificuldade técnica que nós encontrávamos no mercado, né, a gente conseguia elaborar excelentes trabalhos, mas sempre para o profissional, para o íntimo do profissional, sempre ainda com um déficit. E ainda nós temos isso hoje. Eu acredito que possa melhorar muito e muito ainda. Mas hoje, os planejamentos digitais, né? Quando você vamos imaginar que você fosse uma pessoa sem seus dentes, João. E aí você viria ao consultório para fazer uma cirurgia de implantes múltiplos. Só para você ter uma ideia. Sim. De implantes múltiplos, para poder aparafusar ou afixar aquela prótese sobre o implante. Antigamente, você precisava abrir aquele paciente inteiro cirurgicamente, trabalhar, fazer um planejamento ou a execução do trabalho era algo extremamente invasivo. Hoje, com a evolução da tecnologia, nós conseguimos, através da tomografia computadorizada, fazer uma analogia, um programa de computador consegue posicionar este implante nos seus devidos lugares dentro dos espaçamentos, dentro das lojas ósseas necessárias. Nós fazemos, esse computador, ele informa uma impressora
3D. Essa impressora faz um guia cirúrgico em resina. Esse guia cirúrgico é parafusado na boca do paciente. Exatamente no ponto onde nós vamos fazer cada perfuração. Perfeito. E esse paciente, na maioria das vezes, não precisa nem cortar a gengiva dele para fazer o implante dentário. Você consegue fazer com uma técnica de penetração de fresagem sem o que a gente chama hoje, vamos falar daquela situação de campo aberto, de abrir o retalho e trabalhar lá. Sei. Isso trouxe que é uma situação crítica. Hoje, né? E hoje você consegue então fazer isso sem essa dificuldade toda. Trazendo muito menos trauma, muito mais precisão, muito mais funcionabilidade, né? É lógico que nós não precisamos disso para fazer a cirurgia. Nós também na técnica, vamos falar, analógica, nós podemos fazer a campo aberto e fazemos bastante ainda a campo aberto, né? Mas em relação às cirurgias já existe isso. Em relação às próteses, né? Também a mesma coisa. Você tem hoje computadores que desenham a prótese do formato, das dimensões, tridimensionalmente, com todo o desenho, de acordo com aquilo que você quer, de acordo com os padrões, análise facial do paciente, de tudo. Ela desenha, o ser humano, na verdade, com o auxílio do computador, vai desenhando. Esse desenho é transferido para uma fresadora. Essa fresadora, vamos falar assim, ela não imprime, porque ela fresa, então não é a impressora, não é a mesma impressora que imprime os modelinhos e os outros tipos de prótese, mas ela fresa as porcelanas de acordo com a distribuição gerada pelo computador. Incrível, né? Então isso faz com que o tratamento seja muito menos traumático, né? E faça com que o paciente, acredito eu, saia no mesmo dia sem Hoje a gente consegue mostrar para o paciente como ele vai ficar antes do procedimento. Isso é muito bom. É quase como quando você vai construir a sua casa e quer ver ali do arquiteto. Você já te mostra lá o arquiteto. O 3D lá. O 3D da sua casa. Muito interessante. Doutor, vamos para o último intervalo e depois do nosso último bloco falaremos sobre alguns aspectos importantes no nosso dia a dia. Um abraço e vejo vocês daqui a pouquinho. Sofisticação, bom gosto e muita qualidade é o que oferece aos seus clientes a designer de interiores Fabiana Zanqueta, uma das mais conceituadas profissionais na atualidade. Além de imprimir toda a sua competência nos projetos, Fabiana tem um grande suporte da sua Zedecor Móveis, uma referência quando o assunto são móveis modernos e que acompanha as últimas tendências no setor há mais de 40 anos. Fabiana conta com uma equipe capacitada e treinada para atender com excelência os seus clientes, pois ela sabe que trabalhar com os sonhos e isso ela leva muito a sério. Zedecor Móveis, a maior e mais completa loja de todo o estado de São Paulo. Rua Júlio Mesquita, 347, Centro, Araras. Telefone 1935510505 e WhatsApp 19971091781. Instagram @Zedecor Shopping Móveis e www.zedecor.com.br. A FHO acredita no poder transformador da educação e em sua capacidade de mobilizar pessoas comprometidas com a construção de um mundo social, ambiental e economicamente sustentável. Localizada em Araras, a instituição oferece 23 cursos de graduação nas áreas da saúde, negócios, engenharia, tecnologia e educação, mais de 100 cursos de pós-graduação presenciais e à distância, e 2 programas de mestrado. Desde sua criação como instituição sem fins lucrativos, promove ações sociais e ambientais por meio dos programas de bolsas de estudos de crédito estudantil que possibilitam o acesso e permanência no ensino superior a milhares de alunos.
os atendimentos gratuitos oferecidos em suas clínicas e ações comunitárias, que beneficiam diretamente a população, e os projetos voltados à preservação ambiental. Saiba mais sobre a FHO nos canais de comunicação oficiais. FHO, suas escolhas mudam o mundo. Sob a direção da farmacêutica e proprietária Sônia Avelar, a Farmácia Nova Era já é tradição em Araras, oferecendo produtos de homeopatia, medicamentos fitoterápicos, produtos para alimentação saudável e muito mais. Com uma equipe capacitada, a Nova Era oferece produtos de alta qualidade, feitos em laboratórios próprios, como cremes, medicamentos em cápsulas e fórmulas homeopáticas. Farmácia Nova Era, cuidando da sua saúde e bem-estar dos seus clientes desde 1987. Rua Tiradentes, número 59, Centro Araras. Telefone 3541-3419 e o WhatsApp 98126-1167. Voltando com o nosso último bloco, nesse programa gostoso aqui sobre o assunto que a todos interessa, que é a saúde bucal. E isso, quem nos traz aqui é o Dr. João Neto, meu xará, meu amigo, e está nos dizendo coisas aqui que realmente fazem sentido, né? O quanto a tecnologia tem auxiliado o trabalho do profissional, mas não só o alívio no tratamento odontológico. É isso mesmo, né, doutor? Sim. Quantas outras coisas não existem aí? Pode nos falar aquilo Igual nós estávamos conversando durante na nossa entrevista, João, a odontologia passou por grandes transformações. Nós somos profissionais de origem lá da área totalmente analógica. Estamos nos transformando. A formação foi analógica. Confesso que ainda nós somos híbridos hoje. Sim. Nós estamos lá, um pezinho na analogia e um pezinho no digital. A primeira geração, né? Sim, então na verdade a gente está se acomodando a esse mercado e há uma tendência de quem não se acomodar, né, de ficar realmente complicado a situação do profissional em si. Se trazendo mais algumas informações a respeito dessa parte digital, para você ter uma ideia, hoje a ortodontia, que antigamente era aquelas pecinhas que se colocavam no aparelho. As bandas, as pecinhas, os fios, né, que nós fazemos ainda hoje, inclusive lá no nosso consultório, mas hoje a gente já consegue, com os mesmos programas digitais, nós conseguimos realizar um tratamento, né? Um tratamento ortodôntico através de placas invisíveis. Hoje no mercado temos N marcas que eu acho que não convém a gente ficar citando aqui, mas todas elas possuem a parte digital integrada. Para se confeccionar essas placas, só para você ter uma ideia, João, funciona desse jeito. O paciente chega no consultório, fazemos lá todo um planejamento. Porém, esse planejamento ele é auxiliado por um computador. Esse computador ele organiza etapa por etapa da mudança dentária de posição. Sabe aquela mudança que o aparelho ia fazendo ao longo do tempo na boca do filho, dos parentes e tudo mais que você via? Não sei se você chegou a usar. Muito, um aparelho que eu queria morrer com aquele aparelho. Estava lá 5, 6 anos. Não, que 5, 6. Eu fiz com 15 anos de idade. Hoje a gente já tem os alinhadores, né, as plaquinhas alinhadoras, que são pré-fabricadas, você as trocas periódicamente, faz as trocas dessas plaquinhas periodicamente. Essas plaquinhas já foram construídas em cima de modelos digitais. Sim. Com as mudanças necessárias. Todo um planejamento. Então, semanalmente, mensalmente, de acordo com o tratamento, você vai trocando essas plaquinhas dos pacientes. Então, a evolução do tratamento ela se dá de acordo com as trocas das placas feitas por um programa de computador e impressa pela impressora 3D. Incrível, né? Então, a gente tem todo um mecanismo hoje de melhora para resultados e também, por que não, conforto do paciente. Olha, doutor, é louvável e admirável esse trabalho que vocês fazem lá, não só você, doutor João, mas também o doutor Luiz Campos, né, Luiz Carlos, que com certeza a Oral Service se destaca por uma qualidade dos serviços incrível. Agora,
uma coisa que muita gente aqui está aguardando para que a gente fale, esse momento que nós estamos passando nos últimos meses, no último ano da pandemia, isso o que repercutiu em termos de dificuldade, às vezes, com o paciente, da aproximação, porque tudo era baseado na não aproximação de pessoas, né? Eram essas as recomendações que até hoje perduram. Então, eu gostaria de saber o que alterou, o que mudou na odontologia nesse período e quais são as providências que um dentista toma para evitar maiores problemas de contaminação e tudo mais. João, mudou muita coisa na odontologia. Eu acho que nunca mais nós vamos voltar à realidade. É lógico que nós nos formamos e temos que trabalhar, né? Aprendemos e temos obrigação de trabalhar dentro de todos os protocolos de biossegurança. Isso antes ou depois da pandemia, né? Até mesmo porque nós temos muitas outras doenças que a odontologia, até pela proximidade, pela ação ali, pela localização de trabalho, pelas ações executadas ali na boca do paciente, nós estamos muito propícios a nos contaminarmos, mas também contaminarmos outros pacientes. Então, essa conduta sempre foi muito preocupante. Porém, com a chegada da pandemia, que era um vírus que nós não ainda o conhecíamos, nos gerou grande apreensão. Até situações de pensar, será que voltamos a trabalhar nesses próximos meses? Exato. Será que temos condições técnicas para isso? Porque gerou-se, né, no início um medo, um receio, muito grande, uma tensão, até mesmo porque não conhecemos a forma de transmissão, a potencialidade do vírus e tudo mais. E quando se fala de boca, como eu disse, é a porta de entrada, né? Então, nós praticamente melhoramos a biossegurança de tal forma a vestirmos aqueles aventais fechados, capuz, dupla máscara, dupla máscara. E hoje, né, pouquinho mais aliviado, conhecendo melhor a forma de contágio e tudo mais, nós estamos nos adequando, tirando um pouquinho o pé de todos aqueles pré-requisitos, porém com todo cuidado sabedoria, com todo o cuidado necessário, né? Mas chegamos a vestir 2 roupas por baixo, quase. Daquele macacão, mais um macacão. E é lógico que hoje estamos um pouquinho menos, né, apreensivo, mas trabalhando com bastante diferença. Horários de sala de espera mais reduzidos. Para que não haja... ou seja, distribuindo ao longo do dia os nossos horários melhor do que antigamente, né? Estavam muito desconfortáveis, aquela situação. O paciente chegava, ficava esperando ali meia hora, não né? tinha problema Eu sei nenhum. Que isso não sala cheia, tá, mas hoje estamos nos cuidando melhor quanto a isso. Existe toda uma prevenção, com né, a biossegurança dentro do consultório, né? Que é inevitável essa situação, e eu acho que ela veio para ficar. E eu acredito que os pacientes podem estar tranquilos, né? Que cada vez que um paciente, eu vi lá, acompanhei, um paciente é atendido, né? Toda a preocupação de higienização, desinfecção de todo o local, não é, com certeza, num consultório odontológico que haverá problema de contaminação. Acho que as providências que vocês tomaram foram... A gente chega a brincar, e eu chego a brincar com a minha família, que hoje talvez seja mais fácil. A gente nunca sabe onde vai se contaminar, né? E claro, quem souber tem uma bolinha de cristal. Mas, na verdade, a gente chega até a conversar entre pessoas próximas, que talvez seja mais fácil nos contaminarmos em supermercados do que no próprio consultório. Não, com certeza. Ali todo cuidado é pouco, né? Mas, doutor, foi muito interessante toda essa nossa conversa. Os nossos internautas puderam ter aqui uma ideia do que é a saúde bucal, da importância da prevenção, né? A necessidade de estar sempre se atualizando com essas novas tecnologias e tudo mais, e dos benefícios que ela traz para toda a população. Gostaria de deixar aqui os microfones, a nossa câmera aqui, para que o senhor dê aí as suas considerações finais em relação ao seu trabalho e ao trabalho do Dr. Luiz lá na Oral Service.
Então, João, primeiramente, mais uma vez queria agradecer a você aí o convite, a Márcia, a Expressão, a TV, né? Gostaria de agradecer a minha equipe, que na verdade são meus irmãos. Sim. Somos muito unidos dentro do consultório. É uma família, né? Agradecer ao Dr. Luiz por estarmos juntos até hoje, presentes, tanto na vida profissional como pessoal. Agradecer as meninas que trabalham com a gente, a Aline, a Janaína, a doutora Suelen, que está sempre lá no consultório com a gente, resolvendo os problemas endodônticos. Simpaticíssimas, sempre muito prestativas. Dizer que o consultório, a clínica, trabalha dentro de princípios éticos, trabalha pautada na ciência, numa odontologia de qualidade, trazendo para os nossos pacientes sempre uma odontologia de qualidade, tentando sempre margear custo-benefício, tentando sempre margear a real necessidade do paciente, nem sempre aquilo que ele chega nos procurando ou eventualmente aquilo que ele viu lá no vizinho é aquilo que serve para ele. Claro. Então nós pautamos muito isso, ficamos muito felizes pelo convite, João. Não, nós é que agradecemos. E agradecemos também a audiência de nossos internautas que nos acompanham e a cada dia crescendo a nossa audiência. A gente fica muito feliz, muito agradecido e nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Facebook, enfim. Temos aí apareceu aí na nossa telinha, né, a forma de contactar-nos, de assistir, de nos acompanhar. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo programa Sala de Negócios.